a característica da expansão do Nordeste é de banda larga fixa, mas tem muitas alternativas no segmento celular, e esse vai ser o debate de agora. E temos alguns importantes investidores nesse segmento que estão aqui hoje com a gente. Então, é um prazer enorme contar com eles. O moderador é o Luciano Stutz. Por favor, Luciano, é o presidente da Abrintel. Para quem não conhece, a Abrintel é o que os jornalistas chamam carinhosamente os torreiros, aquele povo que tem as torres e que todo mundo, quem tem, enfim, aluga. Estamos aqui também com o Carlos Alberto Ozeiro, que fez a nossa apresentação. Por favor, Carlos é o diretor de soluções integradas da Huawei, vai ajudar esse debate. O Joey Bergamashini, que é o CSO da Telecom. Por favor, Joey, obrigada. Contamos também com o José Roberto Nogueira, o famoso Zé Roberto, né, o presidente da Brisanet, está com um projeto ambicioso de expansão, de venda de celular, vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Estamos com o Márcio Koloski, que é o gerente da Agora Telecom, agora é uma distribuidora importante aí das tecnologias, e o Tafik Júnior, não vou falar o sobrenome, Tafik, que é o superintendente de outorgas e recursos de prestação da Anatel, substituto da Anatel, vai falar um pouquinho o que a agência pensa aí para estimular. Tá? Obrigado, Miriam. Mais uma vez agradecendo a organização do evento pela participação aqui. Deixa eu ficar em pé rapidinho para uma saudação inicial e para a gente fazer nosso primeiro giro aqui de perguntas. Eu queria, então, fazer umas palavras rápidas para a gente começar esse painel. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã discutindo um tema tão interessante. Qual o poder que essa conectividade móvel pode ter para os serviços das ESPs? Eu acho que essa grande pergunta que esse painel se pretende a responder com a participação da Anatel, participação de investidores, de empresas do Nordeste, que vão trazer aqui, então, sua visão do que impacto pode ter. Mas é preciso a gente lembrar uma coisa rápida, e história é sempre bom para a gente poder refletir e entender como nós chegamos até aqui. Se a gente olhar os compromissos de abrangência e os termos de universalização, desde lá dos contratos de concessão da telefonia fixa, sempre foi uma missão da telefonia fixa, do STFC, a universalização dos serviços no Brasil, desde a adoção desse modelo. O que aconteceu durante o tempo é que nós vimos que realmente quem promoveu a real universalização desse serviço de conectividade ou de telefonia durante toda a época, primeira década do ano 2000, foi a telefonia móvel, principalmente com acesso pré-pago. Né? O tempo foi passando, os números de acessos móveis acabaram estabilizando aí por volta do ano de 2010. Hoje o Brasil tem 260 milhões de acessos móveis aproximadamente, é mais acesso móvel que população, né? A taxa de penetração chegou a estar acima de 1 durante muito tempo. E de um tempo para cá, nós começamos a ver também o avanço da fibra conectando as casas, a necessidade de mais velocidade, também o valor dos pacotes de dados, necessitando que esses usuários da telefonia móvel também tivessem a conectividade a partir de casa, empurrando então essa conectividade de novo para dentro do ambiente confinado de casa. E agora, 4G e 5G chegando, a gente começa a ver essa velocidade também na rua, de acesso aos principais serviços, de novo com alta velocidade. E a gente se pergunta, todo esse crescimento que houve desse serviço com as PPPs, com as ESPs, com as empresas menores, brigando com os grandes grupos nacionais, e a gente se pergunta, esse passo que ultimamente tem dado as empresas de ESPs, PPPs, em lançar como a Telecom lançou agora um serviço de MVNO, né? Com a Brisanet, que fez a aquisição da frequência do 5G para lançar o 5G no Nordeste, competindo com as grandes empresas nacionais, a pergunta que fica é uma virada de chave? Ou será que a gente está vendo um complemento de portfólio? Então, essas questões que a gente vai trazer aqui, entendendo as funções técnicas com a Agora e com a Huawei, sobre o que isso pode mudar na conectividade e também a visão da agência sobre a regulação e as novas oportunidades dentro desse mercado móvel. Então, vamos passar aqui para a participação dos nossos painelistas. Eu vou dar a palavra primeiro ao Joe Bergamashini, que vai fazer uma palavra inicial aí sobre a Telecom, com o material que ele tem. Joe, por favor, se quiser fazer uso daqui, fique à vontade. Obrigado, Luciano. Bom dia a todos. Obrigado pela presença e participação. Miriam e equipe e Momento sempre brilhando aí nos eventos, né? E bem-vindos ao pessoal que veio de fora, bem-vindo aqui à nossa terra, aqui à nossa casa. Eu digo nossa porque eu sou mineiro, mas já me considero pernambucano também. Então, sejam todos bem-vindos. A Telecom é uma empresa
Eu não vou mais chamar de PPP, né, Roberto? Não dá mais para chamar de PPP, vamos chamar de operador regional. Acho que é a denominação correta aí para as nossas empresas devido ao que nós conquistamos ao longo dos anos, né? Nós começamos em 2010, trabalhando aí com os ISPs, e hoje seguimos aí essa linha de negócio. E ao longo de 13 anos a empresa diversificou bastante o portfólio, como vocês viram aqui na apresentação anterior, né? A gente já realmente migrou, hoje nós já somos uma empresa de cloud e de serviços gerenciados, ou seja, de soluções digitais. E basicamente, como o MVNO, ou seja, como os serviços móveis, eles se encaixam no nosso portfólio. A gente tem o MVNO, a gente tem o serviço móvel como um meio e não como um fim, né? Então, tudo que a gente vai oferecer na parte de mobilidade, ele vai trazer o cliente para os nossos serviços, para o nosso portfólio. Vocês viram esse portfólio junto com o Daniel aqui? Nós temos hoje 5 verticais que se cruzam matricialmente com os nossos 4 horizontais. O que são os horizontais? É justamente o setor de atuação que nós temos hoje, que são ISP, Carrier, B2B, e governo. Então, a gente cruza matricialmente este portfólio horizontal vertical com as 5 horizontais que a gente trabalha. Então, falando de mobilidade, Luciano, como é que a gente encaixa a mobilidade no nosso portfólio? Ela é um meio, ela não é o fim. Claro, nós vamos começar a vender banda larga, vamos começar a ajudar os provedores a vender banda larga e voz. Com certeza, isso é parte do jogo. Mas o nosso pensamento a mobilidade, ela se encaixa aqui para trazer o cliente para o nosso core. Pessoal, ninguém aqui, e Carlos Alberto colocou muito bem, ninguém vai vender FWA. Vou vender FWA. Para quê? Quer dizer, eu tenho que ter uma finalidade. Esse FWA, para um cliente B2B, por exemplo, ele tem que levar o cara para a cloud, e ele tem que ser seguro. Então, não faz mais sentido, Miriam, eu chegar e dizer, olha, eu vou vender um tubozinho aqui, wireless, e o cliente vai ficar satisfeito com isso. Não tem como, pessoal, isso não existe mais. Então, hoje, praticamente, a Telecom não provê nenhuma conectividade tanto sem a segurança no core, um DDoS, por exemplo, quanto a segurança na ponta, que é um firewall. Então, da maneira que a gente está evoluindo, não existe mais só a conectividade. A conectividade, ela sempre vai ser um meio, e a cloud, e a segurança, e etc. e tal, vai ser o fim. Quer dizer, você tem que estar sempre atento a essa situação. E falando de mobilidade, né, como o Roseiro colocou, há poucos dias atrás, né, a minha esposa olhou o celular dela e falou, olha, estou com 5G, que maravilha. O meu celular não está no 5G ainda, tá, pessoal? Ele tem o 5G, ele está apto ao 5G, mas ainda não tem o nosso serviço 5G MVNO, vai estar pronto no final desse ano. Bom, ela olhou 5G, tirou onda comigo, né? Eu tenho 5G, você não tem, então, beleza. Até agora, a operadora não ligou para ela para dizer, olha, eu vou te dar o 5G e vou te cobrar R$200 o pacote. É isso, Casamento? Eu sou fornecedor. Esse é o cara que mais vai ganhar dinheiro com 5G, viu? Então, só a propósito aqui. Bom, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Como ele bem colocou, como o Daniel colocou, o dinheiro do 5G, ele está no M2M, ele está no IoT, ele está na cloud, ele não está na conectividade não, tá? Eu tenho a impressão que a empresa que fornece o 5G para minha esposa não vai ligar para ela e vai dizer, olha, você gostou do 5G, quer continuar? Então, agora eu vou te cobrar R$150 o serviço. Penso, isso é opinião pessoal minha, pode ser que aconteça, mas eu não vi acontecer. Então, quer dizer, de novo, para nós é um belo serviço, encaixa muito bem no nosso portfólio, encaixa muito bem na nossa plataforma, então nós temos uma plataforma de 16 mil quilômetros de cabo, óptico, terrestre e submarino. Estamos montando um data center Tier 3 aqui em Recife, que vai ser o coração, vai ser o core dos nossos serviços, quer dizer, então tudo que eu tenho, 5G, fibra, wireless, FWA, o que tiver pela frente, eu vou trazer para o meu core. Seguro, quer dizer, com segurança. Então é essa a camada de oferta que a gente está pretendendo
oferecer para o mercado, para os ISPs, para o mercado B2B, para o governo, para os carriers. E vocês podem contar conosco aí no que for preciso para a gente poder explorar esse portfólio em conjunto. Esse é o nosso recado, Luciano. Muito obrigado. Obrigado, Joe, pelas palavras. Eu acho que está bem respondido aí, então, que para um telecom, esse serviço móvel é realmente um complemento do seu portfólio, algo a mais para o cliente da Telecom ter. Eu queria trazer para essa conversa aqui o Zé Roberto da Brisanet, que a Brisanet é a operadora regional que foi ao leilão da Anatel e comprou uma radiofrequência de 5G. Né, Zé Roberto? A gente sabe de toda a história da Brisanet aqui com o Nordeste, todo esse envolvimento, mas além do Nordeste, a Brisanet também adquiriu a radiofrequência para prestar o serviço no Centro-Oeste. Fala um pouco para a gente, Zé Roberto, qual é o plano? Como é que está a implantação da rede 5G, a expectativa, mas eu queria que você desse um enfoque principalmente naquilo que eu sei que você acredita. Qual é a transformação que esse 5G pode trazer para essa população que a Brisanet hoje já atende enquanto ISP e PPP e pode trazer algo diferente com o 5G? Fala um pouco para a gente desse plano. Obrigado. Bom dia a todos. Luciano, obrigado aí pela oportunidade. Mas antes de eu falar do momento Brisanet 5G, deixa eu passar aqui um breve relato sobre o histórico, sobre o DNA de como a Brisanet constrói. Como construímos, aí dá para ter uma visão melhor de como vamos fazer. A Brisanet, há 25 anos atrás, iniciou o processo de construção de rede, fazendo tudo em casa. Você não tinha nem como buscar consultoria, porque não tinha consultoria no segmento de internet via rádio. Começamos a construir nossas próprias antenas, construímos antena, construímos torre, construímos software e montamos uma operação de internet via rádio em 98. Então, a Brisanet, naquele momento, estava construindo um modelo de fazer tudo em casa, verticalizar tudo, ter um bom conhecimento sobre a atividade. 2011, a Brisanet chega num novo dilema. A internet via rádio está com um problema muito grande, que é a interferência. Na verdade, em 2010, no ano 2010, a Brisanet resolveu construir rede de fibra ótica em 2010. No mercado, entendia que na Avenida Paulista não tinha viabilidade. Colocar fibra ótica em 2010 na Avenida Paulista, a conta não fechava. A Brisanet construiu, em 2011, a primeira cidade no Rio Grande do Norte, com fibra, ou seja, know-how todo em casa. Não tinha nem como também buscar a consultoria. Então, a Brisanet, entre 2011 e até hoje, nós continuamos otimizando cada dia o processo e construindo nossa esteira de produção de como construir rede de fibra ótica com eficiência. Ou seja, uma boa eficiência operacional que permitiu a Brisanet construir rede há 10, 12 anos atrás, no sertão, quando o mercado entendia que na Avenida Paulista não tinha viabilidade. Então, nós estamos no mais um novo posicionamento, uma terceira jornada, que é construir uma operação de internet móvel, ou seja, de telefonia móvel, onde os nossos competidores estão há 30 anos construindo, e nós temos que construir em menos de um ano. Ou seja, é uma operação aí tão difícil como colocar o homem na Lua, mas não em 10 anos, sim em menos de um ano. Nosso primeiro desafio foi a busca da frequência, já seguindo esse nosso DNA de fazer tudo em casa. A Brisanet nem buscou consultoria para saber que frequência comprar. Então, nós fomos para o leilão, acreditamos que acertamos, que frequência a Brisanet ia adquirir, que é a melhor frequência para operar o que a Brisanet pretendia fazer. Então, adquirimos o leilão no final do ano, em novembro. Segundo desafio, a escolha da tecnologia, ou seja, um entrante nesse segmento não pode errar, os investimentos são muito grandes. Então, o primeiro momento foi escolher bem a tecnologia e, obviamente, comprar bem. Ou seja, um segmento novo, a gente tem que acertar, inclusive, na compra. Se não comprar bem, o projeto já nasce morto, já nasce sem payback. Então, o projeto tem que ser, e também tem que ser feito tudo em casa.
Bom, nesse momento nós estamos construindo aquela esteira igual à esteira de produção da fibra, e estamos construindo a esteira de produção, como construir com baixa eficiência operacional para ter payback diante do mercado tão competitivo. Então, nós estamos naquele processo desde fazer o projeto em casa, construção da rede em casa. Agora, no final do ano de 22, estamos iniciando as primeiras cidades, já ativando comercialmente, a pequena cidade. No primeiro mês do ano, em janeiro, no máximo fevereiro, já média cidade. E ainda no primeiro trimestre, uma grande cidade. Então, a BrisaNet, em junho, meados de 23, o nosso desafio é para estar já com esse know-how do mundo móvel. Ou seja, passar por todos os processos, ajustar toda a esteira. Nós estamos naquele momento que não pode contratar, dentro de 10 estágios, não pode estar contratando mão de obra no estágio 7, se o estágio 6 vai atrasar. Então, nós estamos acertando todo esse processo. Então, a BrisaNet vai estar já em junho, meados de 23, já com uma foto do futuro bem, com certa precisão. A entrada de cliente vai iniciar realmente em janeiro. A base de celulares que fala na rede de 5.8 ainda é muito pequena. No início do ano, os celulares vão estar próximo de R$1.000, mas a BrisaNet está subindo a rede com 4G e 5G. Então, nós temos aí mais de 50% dos celulares que fala com a nossa rede em 4G. E em 4G, numa rede superdimensionada e uma rede ociosa. Então, nós vamos ter o nosso mercado iniciando com a base de celulares existente e, ao longo do primeiro semestre, vai incentivando o cliente a fazer a troca, apresentando que a experiência com o celular que fala 5G é muito maior. Então, esse é nosso momento. Ajustando a esteira de construção, e a BrisaNet está com muito know-how no segmento em junho do próximo ano. Ou seja, em um ano, a gente sair da estaca zero a estar tão maduro no segmento e não pode estar com know-how inferior ao nosso competidor. Tem que estar igual ou superior. Na verdade, as grandes operadoras têm uma grande vantagem. Está com a base de cliente na mão. A BrisaNet tem que atrair esse cliente. Então, tem que ter serviço de igual, na realidade, tem que ser até melhor. Obrigado. Muito bom, Zé Roberto. Acho que suas palavras revelam sempre essa filosofia BrisaNet de fazer seus negócios e conquistar território. Muito legal. Deixa eu trazer para a conversa aqui que uma coisa que você falou, você repetiu duas vezes o termo da eficiência operacional. Isso está muito ligado também à rentabilização do serviço, de como você pode extrair o máximo dele na sua prestação. Deixa eu trazer aqui para essa discussão agora, porque ontem nós vimos aqui, Márcio, a Patrícia Oliveira trazendo um pouco de como que se podia esse mundo ESP rentabilizar um pouco mais esse negócio deles. Com o 5G, que novos negócios, por exemplo, cloud, etc., podem ser interessantes para aumentar? A gente acabou de ver o Daniel apresentar aqui também, da Telecom, que é um setor desafiador em telecomunicações, né? Tem muita coisa que TI talvez que seja aí, a chave para fazer essa rentabilização melhor do negócio de telecomunicações. Conta um pouco para a gente, nesse mundo de 5G, o que dá para fazer para melhorar essa rentabilidade? Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, a Agora Telecom, um pouquinho no passado, nós estamos há 15 anos ajudando o provedor a crescer. Nós começamos com os rádios Canopy, há 15 anos atrás, com o provedor, dava banda de 2 megas, passou para 7, passou para 14. Quem não usou, não estava lá para ver esse momento onde o provedor começou a se difundir dentro do Brasil e poder chegar aonde ninguém estava chegando. Em 2015, agora, por sua vez, trouxe a Huawei para o mundo de ISP.
A gente trouxe primeiro o GPON, depois trouxe o Switch 6720 e assim por diante fomos trazendo produtos e o mercado de Huawei dentro do mundo de SP começou a enxergar qualidade, conseguiu enxergar um produto de primeira linha, conseguiu crescer de uma forma muito rápida e tomar o seu lugar, que hoje é impressionante. A partir disso, nós crescemos de uma banda de 2 megas cada provedor para, nós estamos falando de 1 giga na casa do cliente. E quando a gente fala de 5G, nós estamos falando mais ou menos isso. Nós estamos falando de um telefone que vai beirar esse 1 giga de conectividade, desde que a linha toda, a rede toda da operadora consiga chegar nisso. Uma coisa é você ter o seu celular, que seja de uma boa qualidade, conectado a uma radiobase, mas não obrigatoriamente da radiobase até toda a rede da operadora precisa estar dando vazão a toda essa banda. E isso são passos que a gente vai trilhar e a gente vai chegar, logicamente, com muito investimento, com todo o ambiente de desenvolvimento que cada uma dessas empresas aqui e no Brasil inteiro vão estar trabalhando, quer seja em infraestrutura, em DWDM, para ter efetivamente essa vazão, quer seja em cada POP. Tudo isso tem que ser construído e reconstruído em muitos casos. Porque o mais importante, todo mundo sabe, é a latência baixa. E agora, nessa filosofia de fazer o provedor crescer, está vendo um novo estágio que vai ser necessário. Esse estágio de serviço. Conectividade, você entregar uma banda, uma disponibilidade de 1 giga para uma empresa, para um pequeno negócio, para uma casa, uma residência, um condomínio, possivelmente vai ser disponibilizado também pelo 5G, como pela fibra. A fibra já está chegando também já com tecnologias de 10 gigas, que é o XGPON. Então, isso sempre vai crescer. Agora, o provedor está se perguntando, como é que eu vou combater um cliente que vai poder comprar um modem, eventualmente até na internet, colocar um chipzinho e ter a sua internet em casa com Wi-Fi e não necessitar mais do provedor. Como fazer isso e fidelizá-lo? E é aí que agora vai ajudar a crescer de novo com serviços. Cloud é um deles. Cloud, os nossos palestrantes aqui também já falaram, você poder, vamos falar primeiro de residências, colocar as suas fotos, os seus vídeos, a sua história, os seus arquivos como backup, não no seu laptop, mas sim na nuvem, é algo hoje que é comum a todo mundo. A gente faz até, às vezes, sem saber que já está usando a nuvem. Mas isso vai muito além. Nós estamos falando vamos falar de pessoas físicas, profissionais liberais, que precisam, já estão quase todo mundo trabalhando de casa, home office, precisa ter todos os seus sistemas, um arquiteto, um advogado, são profissionais que precisam de aplicativos pesados, que precisam de muita capacidade de armazenamento. Tudo isso, na residência, já passa a ser uma realidade. Quando a gente vai passar para pequenos negócios, da mesma forma. E aí, quando a gente vai crescendo para os negócios, também vai ser necessário toda essa atividade de cloud. Então, o que nós estamos visando não é somente a indústria, não é somente as grandes empresas que vão necessitar de cloud.
quer seja em storage, quer seja em servidores. A residência também, o condomínio também. Vamos armazenar imagens de segurança? Aonde? Então, e isso eu estou falando não só num condomínio, como na própria residência. Então, tudo isso você acaba precisando já de algo protegido, algo que você consiga armazenar com segurança e que você possa ter um baixo custo. E a cloud, hoje, tem que ser fácil de usar, fácil de comercializar e um apoio ao provedor para que ele possa rapidamente fornecer esse serviço, quer seja para uma residência, ter em casa todos os aplicativos que você precisa num servidor de baixo custo, em vez de ter 2, 3 computadores em casa. Aliás, isso me lembra um pouquinho quando eu comecei a trabalhar na linha de TI, a gente costumava trabalhar ainda em mainframe, saindo do mainframe, rede de computadores. Então, o que está acontecendo é que nós estamos, de uma certa forma, voltando àquela estrutura, onde tínhamos o mainframe, que era onde tinha toda a capacidade, e os computadores que eram até meio, entre aspas, meio burros. E hoje nós estamos jogando servidores na nuvem, servidores que fazem todo o processamento e toda a armazenagem, e o nosso computador passa a não precisar de tanta capacidade de processamento. Você pode jogar tudo isso para a nuvem. Essa é uma tendência, esse é um ciclo que acontece. E é essa visão que a gente tem. Então, por que não a gente ter computadores mais simples, laptops mais simples, e ter um servidor na nuvem para ter o joguinho do meu filho, para ter os computadores de casa, para ter todos os aplicativos que hoje a gente precisa ter, inclusive para residência, para condomínio, não somente para pequenas empresas. E é isso que a gente quer ajudar, deixar o provedor com um acesso fácil, onde ele simplesmente vai anunciar um cloud, servidor, storage disponível para o seu cliente entrar lá e contratar, como o aumento de banda também é feito hoje. É essa a nossa visão de mundo onde o provedor vai realmente crescer. Muito obrigado, Márcio. Eu acho que é uma bela explicação e uma ajuda e tanto que agora pode trazer realmente para os provedores. Você me trouxe aí um ponto que é interessante e me remete a uma questão. A gente tem falado muito de 5G, da latência baixa, de tudo isso que o novo serviço pode trazer. A apresentação do Roseiro agora há pouco trouxe os serviços novos que podem surgir e que não vai acontecer no instalo, né, Roseiro? O ecossistema tem que se preparar, mas tudo isso baseado numa latência muito baixa, numa velocidade muito alta. Roseiro, para trazer você aqui para esse papo, e a arquitetura dessa rede, o que muda? Quais são os cuidados que o 5G traz em relação também ao 4G, mas o serviço tradicional de conectividade dos SPs? A gente tem ouvido falar necessidade de armazenamento e processamento cada vez mais próximo do consumidor. Fala um pouquinho disso para a gente. Uma das vantagens da rede 5G realmente é essa capacidade de reduzir muito a latência. Além da velocidade, a latência também pode ser muito reduzida. E por que é que ela consegue isso? Porque a rede é totalmente cloudificada e, com isso, ela pode ser distribuída. Então, hoje, numa rede 4G, a gente tem o core da rede, ela fica centralizada talvez em Rio, São Paulo. Ali. E o resto do país fica longe desse centro da rede, onde está a inteligência e, portanto, a latência é alta. Com a rede 5G, a gente vai conseguir fazer uma distribuição do core, da inteligência da rede, pelo Brasil inteiro. Então, a gente aproxima. Agora, se você tiver uma operação aqui local, obviamente você vai ter uma vantagem ainda maior, porque você vai estar próximo dos seus clientes. Então, a latência, à partida, quem está presente aqui vai ter uma latência menor, vai conseguir realmente dar um serviço de maior qualidade por causa dessa proximidade com os clientes. Essa é a ideia que a gente vê na arquitetura 5G. E deixa eu completar essa pergunta com outra pergunta que é uma curiosidade, que eu acho que desse público que nos acompanha tanto presencialmente aqui como pela transmissão online.
E muda muito a arquitetura da grande operadora para o pequeno provedor? Aí não. A resposta é, o produto nesse sentido é um produto standardizado, é 3GPP que a gente fala, né? Então, aí ele é praticamente igual em todo o mundo, seja para o grande do Brasil, seja para o grande da Alemanha ou pequeno do Brasil. A forma de implantar e de dar mais proximidade e mais capilaridade à rede, a implantação pode ser diferente, mas o produto em si ele é igual. Ele desliga sozinho. É o que está acontecendo. Ótima resposta. Obrigado, Roseiro. Eu acho que muito do que você falou aqui antes desse painel traz para a gente a luz do que pode acontecer realmente nessa nova fase de conectividade de 5G que a gente está passando. Taufik, meu caro, deixa eu lhe fazer uma pergunta, né? Todo esse ambiente aqui de operação, de conectividade e também um ambiente muito tecnológico com essa renovação do 5G, a Anatel tem um papel muito importante nesse tema inteiro, não só com regulação, mas também com a homologação de equipamentos, certificação, que está também na superintendência de outorgas. Mas vamos falar um pouco mais de tempo. Como é que esse 5G chega para a gente? A gente sabe que tem um cronograma de implantação, as metas da Anatel, vencendo agora até o final do ano nas capitais. Quando a gente olha lá no retrovisor e olha para a implantação do 3G e do 4G, esses cronogramas sempre foram antecipados por conta da demanda. Mas nós vivemos aí um pouco uma situação macroeconômica no Brasil que não está fácil, o dinheiro está muito caro, isso pode ter impacto na velocidade dessa implantação do 5G. Então, a pergunta que faço para você, traz para a gente um pouco desse panorama do cronograma, o que está previsto no cronograma e qual a expectativa da Anatel de uma possível antecipação desse cronograma, de quando que o 5G chega para a maioria das cidades brasileiras? Bom dia, Luciano. Bom dia, Miriam. Bom dia a todos. Agradeço aqui a oportunidade, então, de poder passar um pouco da visão da Anatel, né, sobre a implantação do 5G e a disponibilidade de espectro para os provedores regionais. Então, a agência conseguiu fazer uma licitação, né, não arrecadatória, uma licitação com blocos aí voltados para provedores regionais, né, tanto na faixa de 3,5 quanto na faixa de 2,3, na faixa de 26 GB também. Então, uma licitação em que o preço público vai ser pago através de compromissos, né, como a gente já está acostumado. Então, nesse aspecto, a gente tem, então, um cenário aí em que a gente tem os compromissos para a entrada em operação das empresas regionais, né, que adquiriram os lotes de 3,5 a partir de 2026, né, mas a gente definiu esse prazo já sabendo, né, que os novos entrantes aí vão ter um trabalho muito grande para implementar a rede, para implementar não somente a faixa de 3,5, como também ter a implantação de faixas mais baixas aí para poder ter cobertura aí para prestação de serviço. Então, nesse aspecto, a gente acha que as prestadoras regionais, elas com certeza vão antecipar por conta própria, né, elas estão de olho aí na liberação do uso da faixa de 3,5, que quando essa liberação ocorre, ela ocorre não somente para as prestadoras regionais, mas também para as prestadoras nacionais. Então, elas mesmas vão ter interesse de correr atrás para poder entrar, em primeiro lugar, nesses mercados com 5G, onde as grandes prestadoras ainda não chegaram, né? O compromisso delas aí para municípios aí abaixo de 30 mil habitantes. Então, nessas regiões aí, a gente acredita que elas estão de olho nas antecipações do uso da faixa que o GAISP está aprovando, o grupo que está acompanhando a implantação do 5G, e que elas vão, então, se aproveitar, né, desse período inicial para poder conquistar o seu mercado e para poder se consolidar nos mercados onde elas já existem também. A gente sabe que elas precisam, né, de tempo, de recursos, né, e de faixas mais baixas para poder iniciar a operação. Então, nesse aspecto, a gente vê como uma possibilidade para elas terem acesso a essas faixas mais baixas, uma solução dentro do próprio edital, né, através da Winit, que é uma operadora aí que vem se apresentando como uma operadora neutra. A gente ainda não conhece o modelo de negócio dela exatamente, né, ela ainda está em fase de apresentar isso para a agência.
mas essa é uma primeira possibilidade aí, mas a gente tem também outras possibilidades já para permitir um primeiro gás inicial nesse primeiro momento de implantação da rede aí pelas regionais. Agora, com a aprovação da venda da Oi, o Conselho Diretor teve a oportunidade de colocar alguns remédios concorrenciais que a gente chama, né, que são restrições que a gente coloca para poder aproveitar operações desse tipo, que tem um potencial de gerar concentração econômica. Então, um dos remédios que foram determinados pela agência é que as empresas que compraram a rede móvel da Oi, elas então ofereçam um roaming dentro da própria rede, com preços voltados aí, orientados ao modelo de custos, chegando aí que a gente chegou num valor de R$ 2,60 por gigabyte, né, que é um valor aí que a gente considera que é um valor factível. A gente sabe que essa não é uma solução definitiva, essa não é uma solução, né, que vai sustentar realmente o modelo de negócio das prestadoras, mas a gente acha que é um ponto inicial para a gente poder dar início a essas operações, né. Além disso, assim, com relação às antecipações, né, que podem acontecer pelo GAISP, estão sendo estudadas aí de forma inicial ainda uma nova forma de agrupamento aí dessas antecipações, está bem em fase inicial, então oportunamente o GAISP vai ter a oportunidade aí de poder pensar aí numa forma mais racional, que seja eficiente para todos, de liberar o início da faixa de 5G, provavelmente através de clusters, mas essa é uma solução que vai ser consensada dentro do grupo, né? Mas a gente acredita que assim também essa vai ser uma oportunidade aí para as prestadoras já iniciarem o início do uso da faixa e conquistarem o seu mercado. Muito bom, Taufik, muito bom. E aí você trouxe uma questão desse roaming, né, que já foi alvo de tantas discussões também da oferta da Winit, mas eu queria aproveitar um ponto que você trouxe. São saídas que a Anatel traz, coloca à mesa e que servem de forma de prestação de serviço móvel para operadoras também, ISPs, PPPs, etc. E aí eu pergunto para o Joey, a escolha da Telecom, você já falou muito claramente que é uma coisa complementar ao portfólio da empresa, mas escolheu fazer essa prestação numa figura de MVNO. Como é que você acha que esse serviço consegue competir de igual para igual com o MNO, por exemplo? E que diferença vai fazer claramente na visão da Telecom depois que essa rede estiver preparada para o 5G, sair de uma rede 4G para o 5G? Que novos horizontes pode abrir para o cliente da Telecom ter esse acesso móvel de MVNO, 4G e depois 5G? Excelente pergunta, Luciano. Nós não temos, a Telecom ela não tem intenção de... Como a gente comentou anteriormente, né, a mobilidade ela é um add-on à nossa plataforma horizontal de fibra e de conectividade, quer dizer, uma plataforma multisserviço. Então, sendo muito sincero com vocês, nós não temos intenção de montar as lojinhas e realmente concorrer com os grandes, né? Onde é que está o grande que aí da nossa sacada, né? Com o nosso data center Tier 3 aqui, por exemplo, e como o Roseiro falou aqui, eu acho que o Roseiro vai até cobrar pedágio, que a gente está chamando muito ele aqui. Não existe latência baixa se a cloud, né, se o final da rede não estiver próximo do usuário. Então, vamos lá. 5G, 1 GB. 1 GB quer dizer que o meu cano, e aí você me ajuda aqui, Roseiro, ele é desse tamanho, né? O 4G é desse tamanho, é um cano de 20 MB. O 5G é um cano de 1 GB, perfeito. Então, eu consigo passar mais água, mais líquido dentro deste cano. Porém, a minha distribuidora da água ou do líquido, ela tem que estar aqui do lado, não adianta ela estar em São Paulo. Vocês concordam com isso? Então, quer dizer, a nossa oferta é uma oferta de muito serviço, numa plataforma verticalizada de serviços, aonde o provedor, ou quem quer que seja, que conectar conosco, pelo 5G, pelo cabo, pela fibra, pelo satélite, ele vai encontrar ali o one-stop shop. O que quer dizer o one-stop shop? Ele vai encontrar a cloud, ele vai encontrar a segurança, ele vai encontrar tudo que a gente puder entregar numa única conexão, com redundância, com o SD-WAN, por exemplo, fazendo load balance ou fazendo a camada de firewall ou outros serviços que a gente puder agregar.
Então, assim, nós não temos e não vamos competir aí no B2C, tá? Nosso B2C ele é bastante pequeno, ele não é expressivo com relação a outras operadoras. Agora, o que a gente realmente vislumbra, a gente estava tendo até essa discussão com a Miriam ontem, né? Nós aqui, pelo menos nós, não a Huawei, os operadores são donos do casco da água, ou da Coca-Cola, me permita dizer Coca-Cola aqui, que eu gosto de Coca-Cola. Então é o seguinte, a gente tem o casco. Agora, a Coca-Cola, quer dizer, o conteúdo, a cloud, esse sim, aí é que está o dinheiro. Então a gente viu aqui na apresentação do Daniel, né, os números caindo cada vez mais de conectividade, conectividade pura. Então a gente tem que trazer esses líquidos, esses conteúdos para dentro da nossa cloud. E aí sim, a gente vai usar MVNO, a gente vai usar o que tiver pela frente para poder trazer esse conteúdo. Há poucos dias atrás, uma reportagem que me comoveu muito, né? São duas, eu vou citar aqui. A Amazon, vocês podem digitar aí que vocês vão ver. A Amazon anunciou venda de 5G para redes privadas. Um negócio extremamente interessante, chocante. Quer dizer, agora a Amazon vai vender planos de 5G ou vai vender sistemas 5G privados para poder trazer o cliente para onde? Para a cloud. Então, é isso que acontece. E há pouco tempo, um grande conhecido nosso aí de uma empresa que eu trabalhei alguns anos atrás, ele anunciou, está aí eu não vou citar o nome porque eu não tenho autorização, mas ele anunciou aí, Miriam, que a Magalu ia vender 5G. Aí eu falei, agora eu vou embora, vou mexer com outra coisa, porque não é possível. Quer dizer, é a commodity da commodity da commodity. Então, a gente trabalha no mercado de mais por menos. Então, o nosso desafio é dizer o seguinte, tá, cara, eu não vou te entregar mais por menos, eu vou te entregar mais pelo que você me paga hoje, porque mais por menos eu não vou sobreviver. Né? Então, algumas coisas que são chocantes. De novo, a Amazon oferecendo 5G para redes privadas, mas no final dessa cadeia, ela quer fazer o quê? Ela quer trazer o cliente dela, não importa se esse cliente é grande, pequeno, médio, ela quer trazer o cliente dela para dentro da cloud, que é o core dela. Falando um pouquinho de cloud, a gente tem também um plano aí, pessoal, de ser um multi-cloud, né? Eu vou até inventar um nome aqui no painel e vou registrar depois, o cloud neutro, né? A neutral cloud aí. A nossa cloud, ela vai ser um sistema, já é um sistema hoje, não só de privada com pública, e a gente pretende, de novo, quem dita é o cliente, não sou eu. Não sou eu que vou lá oferecer Huawei ou Amazon ou o que tiver pela frente. Quem vai ditar, quem vai dizer eu preciso dessa solução é o cliente. Não sou eu que vou promover meu portfólio nesse sentido de Cloud Exchange. Né? Então, de novo, pessoal, nosso MVNO, eu não tenho nenhuma intenção de concorrer com os grandes, ou até com o Roberto, que está aqui do meu lado. Pelo contrário, a gente pode se complementar. Né? Ele usa o 5G dele na minha cloud. Então, é assim que os provedores, né, cresceram, né, quer dizer, nessa colaboração intensa. E a gente está aberto aqui para vocês, aí, provedores, que quiserem conversar com a gente aí, nessa pegada, né, do One Stop Shop. One Stop Shop, traduzindo aí, pessoal, é você chegar no mercado e conseguir adquirir tudo que você precisa, né, todos os insumos que você precisa para poder operar o seu negócio. Então, a gente está aqui para colaborar mais do que competir, porque se a gente for competir realmente no mercado, que é extremamente competitivo, vai morrer todo mundo, Miriam, não vai sobrar nada, o ano que vem não tem Inovatic. Então, eu acho que a pegada aqui tem mais que ser colaboração do que competição. E os grandes, eles têm o espaço deles, eles têm os investimentos altíssimos aí agora com 5G, né? Então, a gente tem que aprender, e a gente tem feito isso bem, né? Como que a gente sobrevive nessas bordas, né, nesses gaps que são deixados e a gente preencher de maneira eficiente, de maneira com custo-benefício, enfim, com toda essa prática. Então é isso. Não vamos concorrer, pelo contrário, a gente quer colaborar. Tá? Nós temos uma plataforma multisserviço e One Stop Shop, mas também se o cliente chegar, olha, cara, eu não preciso da sua conectividade, eu já tenho meu FWA, meu 5G, eu quero só a sua cloud, ou então eu não quero nada, eu quero só a sua segurança. A nossa matriz de produtos ela é bem flexível e ela se encaixa aí em vários modelos. É isso. Maravilha. Eu vou inverter aqui um pouquinho a ordem das minhas perguntas. Eu vou trazer o Márcio, aqui uma pergunta para o Márcio que é interessante. Mas você está falando muito de 5G.
Mas quando o Joey traz para a gente cloud, dados, a demanda de dados vai aumentar muito agora com esse universo novo que a gente está falando de serviços que demandam esse tráfego. E não tem só 5G, né? Eu sei que agora tem um trabalho de Wi-Fi 6. Vamos mudar um pouquinho de tecnologia. Como é que você acha que, para quem não tem rede móvel, o Wi-Fi 6 pode ajudar aí nesse futuro de demanda de dados tão alta? Bom, eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo ontem, aliás, imagino que com todo mundo. A primeira coisa que a gente chega no hotel e pergunta qual é a senha do Wi-Fi. É a primeira pergunta. Você chega em qualquer lugar, cheguei aqui também, senha do Wi-Fi. Aliás, esse assunto a gente precisa também melhorar. De qualquer forma, o que acontece? Em casa, eu recebo gente, qual é a senha do Wi-Fi? O que nós acreditamos é exatamente isso. Hoje, quando a gente está trabalhando com o Wi-Fi, a gente pergunta primeiro se tem, não. Qual é a senha? E aí você já vai começar a experimentar. Qual é a capacidade, qual é a banda que você tem. E o Wi-Fi 6, quando a gente está falando de capacidade, nós estamos falando de um equipamento que tenha Wi-Fi 6 AX, né, em 2.4 e 5 GHz, nós estamos falando em AC3000. Ou seja, você tem 3 GB de banda. E aí você começa a falar assim, eu consigo trabalhar em eventos, eu consigo trabalhar em salão de festa do condomínio, eu consigo colocar isso dentro de casa. Tem equipamentos e preços com esta tecnologia que a gente consegue colocar para que o provedor efetivamente fidelize o consumidor, a empresa, consiga fazer eventos, consiga efetivamente trabalhar no mundo de Wi-Fi a partir de uma única conexão, seja ela fibra, seja ela através daquele primeiro chipzinho que a gente comentou. E, logicamente, a partir de que você tem uma cobertura, não somente de capacidade, mas poder espalhar, quer seja no evento ou dentro de casa, a casa é grande, primeiro andar, segundo andar, ter isso totalmente disponível e com cobertura, aí você começa a entrar nos dispositivos. Aí eu posso colocar câmeras de vigilância em casa, no condomínio, o que quer que seja. Eu posso colocar uma câmera bodycam para o pessoal de segurança, para o pessoal que vai implantar as redes por aí, ou serviços outros, eu posso pegar e colocar. Eu posso colocar todo tipo de IoT, as TVs hoje já indo para o 8K, tudo conectado. Então, a partir de que você tenha uma conexão de Wi-Fi, e esse serviço de Wi-Fi, hoje, passa a ser fundamental para que o provedor efetivamente faça não apenas a entrega do modem, e sim da experiência dentro do cliente, para que ele esteja totalmente satisfeito, que ele, em qualquer lugar que ele esteja, dentro daquele ambiente, tenha uma ótima experiência, quer seja para fazer o joguinho do filho, aliás, tem muita gente grande fazendo joguinho, né? Quer seja também para as TVs, já imaginou a esposa falando que não está conseguindo baixar o filme, e porque o filho está fazendo o joguinho? Então, é esse tipo de experiência que a gente acredita que o provedor precisa estar pensando naquilo que é mais importante para o seu cliente. Ter uma boa experiência dentro e não obrigatoriamente fora, né? Então, todas essas soluções você consegue a partir de que seja pensado na visão do cliente. E o Wi-Fi 6 é peça fundamental para que você consiga dar essa experiência ao consumidor, às empresas, aos negócios, principalmente aqueles negócios que têm público, né, que são com grande volume e muita exigência. Ótimo, ótimo. Você quer completar alguma coisa? Não, porque é interessante que na perspectiva do vendedor, como a Huawei, a gente não enxerga que é o 5G versus a fixa. Na verdade, a gente vê os dois
com paralelos e com evolução, a tecnologia está evoluindo em paralelo. Então a gente tem 3G, 4G, 5G na móvel, mas a gente também fala de F3G, F4G e F5G. O F4G seria o GPON e o F5G, a gente hoje está no F5G, quando já temos aí o 10G-PON e com as duas tecnologias entregando 1 GB, seja no móvel, seja no fixo. E agora a gente já está trabalhando na evolução do 5,5G da móvel e no 5,5G da fixa. E o 6G também chegará. Então, as duas tecnologias, na nossa visão, elas vão conviver e vão se complementar e concordo em absoluto, sempre na perspectiva do cliente final, obviamente. E quando você faz esse comentário, eu lembro de quando a gente tinha uma placa de modem em casa, numa conexão de escada, e depois essa coisa começou a evoluir, e a gente hoje já enxerga a conectividade como uma coisa contínua. Você sai de casa, entra em casa e uma mancha de cobertura está sempre te acompanhando. É quase transparente quando você cadastra suas senhas lá, a mancha de conectividade, você está sempre conectado. Então, faz todo sentido você olhar isso como complementariedade realmente. Mas, Zé Roberto, eu queria fazer uma pergunta que é uma curiosidade. Quando a gente pensa uma operadora regional e com a história que a Brisanet tem, eu queria que você contasse um pouco para a gente de como é que vai ser essa receita para competir com as grandes operadoras no Nordeste, da Brisanet no 5G, e também no Centro-Oeste. E por que essa pergunta? O que a gente pode esperar? Serviços que vão não só à casa do cliente, cobrir os grandes centros onde o cliente B2C ele trafega, mas também soluções para conectar a agricultura, os pequenos agricultores, para evoluir desenvolvendo novos negócios. Como é que a Brisanet pensa nessa oferta para competir com os grandes operadores nacionais? Obrigado, Luciano, pela pergunta. Bom, a exigência do usuário de telefonia móvel hoje, a primeira é cobertura, depois desempenho, ou seja, performance dessa rede, onde tem cobertura, e preço. A Brisanet vai fazer uma cobertura na cidade que ela vai colocar o serviço, vai fazer uma cobertura plena, uma cobertura de 100% da cidade. Não dá para o entrante fazer cobertura em parte da cidade. Nós temos a intenção de fazer uma boa cobertura nas proximidades da cidade também, para ter um diferencial competitivo. Nós tivemos os regionais foi bem sucedido com a ajuda da Anatel, que conseguiu trazer um preço do roaming que para o próximo ano é R$ 2,20, eu já não conto mais o R$ 2,60 desse ano, é R$ 2,20 do próximo ano. Então, o nosso cliente que nasce na cidade ele não precisa do roaming, mas quando ele sai para a cidade vizinha, que a Brisanet ainda não tem rede, aí sim ele precisa do roaming. Só também para contextualizar o que é o roaming, pessoal. Quando, no modelo anterior, já o operador regional já tinha direito ao roaming fora da área onde adquiriu a frequência. Por exemplo, o cliente da Brisanet podia já, saindo do Nordeste, ir para São Paulo e ter o direito do roaming. Mas dentro do Nordeste, onde a Brisanet comprou a frequência, não tinha o direito, que nem chama roaming, é exploração industrial. Então, isso foi uma conquista grande, graças aí ao compromisso da Anatel, que os entrantes tivessem essa oportunidade. Então, hoje, o cliente da Brisanet, quando sair da cidade onde ele nasce como cliente, porque naquela cidade já tem a nossa rede, para a cidade vizinha, aí sim tem um roaming. Mas nós nem temos interesse de ter o roaming da própria cidade, porque senão a conta não fecha. Se nosso cliente dentro da cidade ficar permanentemente em roaming, ou seja, permanente, ele está num bairro que nós não temos cobertura, e eu vou ter um custo de R$ 2,20 por giga, ele vai acessar aí dezenas de gigas por mês, então não vai dar para ter um preço competitivo. Quanto à performance, a Brisanet não tem um legado de outras tecnologias. Nós vamos iniciar uma operação com frequência de boa abrangência e alta capacidade. Nós estamos iniciando com 2.3. Então, a frequência 2.3 ela tem uma boa abrangência. No caso do Nordeste, dá para operar sem uma frequência mais baixa.
No Nordeste, ele precisa de 700, mais para ajudar na área rural, mas na área urbana, o 2.3 resolve. Então, tem capacidade e abrangência. Então, como nós não temos outras frequências mais baixas, com a frequência 2.3, a gente está construindo com a densidade para ter penetração indoor, dentro das residências, com alta capacidade. Então, esse já é também um diferencial competitivo da BrisaNet. O preço. A BrisaNet já tem um histórico de eficiência operacional. Nós vamos ter a rede com boa abrangência, alta capacidade e uma boa eficiência operacional. Então, nós vamos ajustar essa condição que tenha um payback em X anos. O espectro que foi leiloado agora, na frequência que tem abrangência e capacidade, ou seja, o espectro que pode chegar, o serviço pode chegar direto na mão do usuário, que é o celular, e dentro de uma estrutura e que tenha capacidade, são as frequências de 2 a 4 GB. Então, nós estamos muito bem. Então, na realidade, no Nordeste, a BrisaNet é quem tem mais espectro para o 5G, que nós temos os 2 blocos. A única operadora que tem os 2 blocos é a BrisaNet, o 2.3 e o 3,5. E, historicamente, o mercado tem se equilibrado pelo bloco de frequência de cada operadora. Então, o espectro de frequência agora vai atender bem, mas olhando para o futuro, ainda é pouco. Então, dificilmente, daqui a 4, 5 anos, vai ter 3 operadoras com o espectro todo ocupado e um outro operador com o espectro vazio. Não vai ter essa condição. Então, o mercado já vai se ajustar pela quantidade de espectro, 500 MHz. Então, o espectro para atender todos os serviços que as pessoas vão fazer uso com mobilidade no futuro, para dezenas e dezenas de serviços, são 500 MHz. Ainda para fazer o móvel e ainda para fazer um pouco de FWA, que é o serviço direto com CPE dentro da casa, que vai ser também um suporte da fibra, mas ainda é pouco. Então, não temos nenhuma dúvida que, daqui a alguns anos, nosso espectro está todo ocupado, equivalente às demais companhias. E quanto a preço, que é um dos fatores da escolha do usuário, a BrisaNet sempre fez muito bem a operação, onde tem sempre um custo diferenciado das demais companhias, principalmente as grandes. Então, nós vamos ser bem competitivos. E o ajuste vai ser esse, um valor que a empresa tem um retorno, e olhando como está também aí a oferta dos nossos competidores. Então, nós temos que chegar com preço, melhor performance, porque o cliente já está com a outra companhia. Temos que atrair com serviço, capacidade e a condição de giga por real melhor do que o que o do usuário tem hoje. Muito bom, Zé Roberto. Taufik, nas palavras do Zé Roberto ficou muito claro os 500 MHz que ele trouxe, mais uma questão de espectro. E eu queria fazer essa pergunta para você sobre as condições de entrada exatamente desses competidores regionais. E vamos focar aqui mais no Nordeste, é o caso, o operador regional aqui que comprou a radiofrequência de 5G, a BrisaNet. Como é que a Anatel pensa nisso? Já tem oferta de home homologada, já tem uma análise de contrato de exploração industrial daquela faixa de 700 que o edital de 5G previa ser ofertada para esses regionais usarem o 4G nessas áreas. Como é que a Anatel pensa a entrada desses operadores regionais com essa garantia de uso do espectro, com essa garantia também de ter uma rede 4G de apoio, uma frequência de 4G para ser utilizada? Eu queria ouvir um pouco de você sobre essa questão espectral e de condições de negócio, como a Anatel pode garantir que essa entrada pode ser realmente no sentido de promover, estimular esses operadores regionais a ganharem mercado e entrarem no negócio. Bom, então acho que assim, o que a gente tem que fazer para permitir essa entrada e operação das prestadoras regionais é criar um ambiente bom, onde elas possam
realmente ter instrumentos e mecanismos para ter acesso a essas frequências mais baixas, né, e para poder iniciar as suas operações. Então, a gente, além dessas iniciativas que eu falei, né, que tem a questão do operador neutro, que a gente está vendo como ele vem, a gente tem vários outros mecanismos hoje que foram recentemente aí inaugurados na nossa regulamentação, que permitem, então, também que as prestadoras regionais possam ter acesso ao espectro, né? Então, uma que você já citou, que são esses acordos de exploração industrial, né, que o Conselho homologou preço de referência. Então, a gente sempre acredita nessa solução negociada, né? A gente acha que as prestadoras podem inaugurar aí esse mercado secundário de aluguel de espectro, né? Acho que esse é um caminho muito importante. Através do RUI também, a gente... Vamos voltar um pouquinho aqui. Nos remédios da UI, o Conselho Diretor determinou que as empresas apresentem também um plano de uso efetivo do espectro, as compradoras, onde elas vão ter que indicar o prazo em que elas vão entrar com as radiofrequências no horizonte de 24 meses. Então, para essas radiofrequências das compradoras, elas vão assumir um compromisso com a agência de ocupar essas radiofrequências nesse horizonte de 24 meses, e onde elas não entrarem, elas já vai ser considerado aí a fase inicial de coordenação para um eventual acesso aí das prestadoras regionais nessas faixas já ultrapassado. Ou seja, a gente tem a possibilidade, onde as prestadoras grandes têm esse espectro ocioso, a gente tem instrumentos hoje na regulamentação de que empresas que estejam interessadas no uso desse espectro façam essa solicitação para a utilização do espectro ocioso. Hoje não existe um estímulo para que esse instrumento seja utilizado, porque quando a prestadora em caráter primário decide tomar posse da faixa, realmente aí a prestadora que está entrando, ela tem que sair. Então, no regulamento de uso do espectro, a gente está estudando mecanismos de aprimorar esse instrumento para dar uma garantia maior às prestadoras entrantes, para elas poderem ter pelo menos um tempo, né, um tempo para poder estruturar aí as suas operações. A gente também tem aí a possibilidade de outorgas, por exemplo, em caráter secundário diretamente na SOR. Então, lá na nossa superintendência, a gente tem competência para outorgar autorizações em caráter secundário para as faixas que não foram licitadas ou que não foram adquiridas em leilões. Então, a gente tem, por exemplo, só para dar um exemplo aí na banda T e na banda U, que são as faixas de 2,5 GHz, a gente tem aí cerca de 3.600 a 3.700 municípios com as duas faixas livres. Isso dá 50 mega, né? A gente sabe que a operação em secundário não dá toda a segurança, né, que é necessária aí para estruturar uma operação móvel, mas acho que juntando todas essas ferramentas aí a gente tem um bom ponto de partida aí para auxiliar as prestadoras regionais nessa entrada. Ótimo. E aí você começou a me dar a resposta, mas tem uma pergunta do internauta que veio aqui, do Carlos Eduardo Silva, que mandou para a gente. Pequenos provedores poderão oferecer serviço de 5G usando licenças licitadas? Um pouco do que você falou aí de mercado secundário, aquela coisa toda. Eu acho que capricha numa resposta aí para esse internauta que nos acessou remotamente. Então, como é que funciona esse mecanismo aí? Então, vamos lá. Hoje, para alguém fazer uma operação móvel com base nas faixas que foram licitadas e adquiridas aí, pelas prestadoras, as grandes ou as regionais, é necessário, então, no caso assim, hoje a gente não tem um modelo para operações móveis com base exclusivamente em exploração industrial, né, falando de forma mais clara. A gente tem na nossa regulamentação o MVNO, né, que já é uma forma que as prestadoras podem, vamos colocar assim, alugar a rede, né, de uma MNO para poder prestar o serviço. Mas a gente tem aí para as prestadoras regionais algumas coisas bem interessantes, que é, primeiro, a utilização do 5G para redes privativas, né. Então, hoje a gente regulamentou as condições de uso aí da faixa de 3.7 a 3.8. Então, a gente tem 100 mega nessa faixa de 3.7 a 3.8 que estão disponíveis, uma faixa que já está totalmente regulamentada, e essa é a faixa que a gente acredita que vai poder atender aí a automação da indústria 4.0, né, e todas as outras verticais da economia. E fora o que vocês já comentaram do Wi-Fi 6E, que a gente aí destinou mais de 1 GB, 1,2 GB para radiação restrita, né, para poder ser utilizado, a princípio, para aplicações indoor,
né, que isso aí vai desafogar bastante o Wi-Fi hoje, né, que a gente sabe que está bem congestionado, e inclusive a gente tem até, está em estudo inicial ainda, mas a gente está estudando implementar um AFC, né, que seria um Frequency Coordinator, né, que é um sistema que ainda não está em operação comercial, mas seria um sistema que ele vai permitir o uso do Wi-Fi 6 outdoor, né, podendo conviver com os nossos sistemas legados, que a gente tem de mini-links, de SARC, de várias outras coisas. Então, a gente está em fase inicial, provavelmente a gente vai fazer alguns pilotos em algumas áreas onde a gente já vê que o espectro está mais limpo, então, para poder aí ver a performance aí dessa portadora de 160 MB, né, do Wi-Fi 6, que é até maior que a portadora de 5G. Muito bom, muito bom. Eu vou aqui começar o encerramento dessa série de perguntas com uma última pergunta para o meu caro Roseiro, uma pergunta que vai direcionar agora a gente no final desse painel para o futuro, né? Roseiro, como fabricante, o que já dá para dizer de 6G? Não, ainda nesta fase, estamos, normalmente os ciclos de geração são 10 anos. Então a gente teve o 4G lá em 2010 e agora estamos vendo o 5G chegando em 2020. Então, o que se espera é que lá para 2030 venha uma sexta geração. Agora, obviamente a gente está ainda numa fase muito embrionária, a Huawei está trabalhando, o ecossistema já está trabalhando, fazendo estudo, e neste momento estamos olhando quais são os use cases e que requisitos, e depois a pesquisa de desenvolvimento profunda a nível de materiais, rádio, etc, etc. Então, eu diria assim, estamos numa fase muito inicial. Agora, o que a gente vê de perspectiva de evolução a meio da década, aí é o 5,5G. Isso sim. E como eu comentei, tanto na fixa como na móvel. Então a gente espera ter um 5,5G com velocidades de 10 gigas, lá para metade da década, seja na móvel, seja na fixa, onde aí, a nível do móvel, vamos ter novas soluções com capacidade de maior eficiência de rádio e de gestão do espectro, que nos permita aumentar as velocidades. E na fixa, a gente já está vendo aí o 50 GPON, a nível de rede de acesso, e com o Wi-Fi 7, que também deve ir por aí. Então, hoje a gente está trabalhando na visão do 5G, que é 1 GB, o próximo passo será 10 GB, e isso ainda antes do 6G. Aí o 6G a gente deixa para outra fase. Então, vem novidade daí 5 anos, mas a gente está conversando de novo, talvez no painel aqui, para falar desse 5,5G e falar em mais velocidade. Gente, 10 GB é coisa, hein? Isso não para. Eu queria agradecer aos painelistas, vou abrir agora uma série aqui para a gente fazer as considerações finais para cada um, cada um vai ter os seus 2 minutinhos para fazer essa consideração final, mas desde já eu quero agradecer a vocês pela participação, pela contribuição nessa discussão muito rica que a gente teve aqui agora. Está claro aqui os modelos de negócios das duas operações móveis que estão aqui conosco nesse painel são diferentes daqueles pontos, então uma não chega a ser uma virada de chave, mas uma operação M&O da Brisanet muito clara para a gente, com potencial de ganhar mercado, de fazer uma operação regional no Nordeste, a outra da Telecom, complemento de serviços de portfólio para seus serviços, a Huawei já estudando novidades e falando um pouco de infraestrutura para a gente, a Anatel trazendo todo esse cenário regulatório de incentivo à participação dos PPPs e do SPs nesse mercado nordestino, e também agora falando de outras soluções de como você pode rentabilizar aí a vida do PPP, a vida do ISP, com novos serviços, olhando sempre para aquele lado de TI, de complemento desse serviço. Então, vou abrir um pouco agora aqui para as considerações finais, aqui só pela ordem, eu vou trazer de lá para cá, Taufik, você pode começar, e depois a gente vai para o Márcio, para o Zé Roberto, para o Joey e para o Roseiro ao final. Vamos lá? Bom, pessoal, então eu acho que o recado final aqui seria de que a agência está escutando as súplicas aí do mercado por espectro, e por ferramenta, por instrumental, para que os players possam ir, utilizar esse espectro aí da forma mais eficiente, segura e com a maior rentabilidade possível. Então, a gente está fazendo o nosso dever de casa, está oferecendo esses instrumentos para vocês, e agora a gente está aí esperando ansiosamente pelas parcerias, pela integração do mercado, pelos novos modelos de negócio aí que vão permitir o fomento não só do nosso setor, né, mas como de várias outras verticais da economia e propiciar aí uma competição, uma concorrência maior no setor de telecom. Bom, eu queria agradecer a todos a oportunidade e estamos sempre pensando que, na verdade, o provedor
nada mais é que um integrador, essa é a nossa visão, e queremos ajudar esses integradores a proverem soluções com altíssima experiência ao cliente final, seja ele B2C, B2B, e juntando efetivamente a experiência e a criatividade que sabemos que os nossos clientes sempre têm em busca de soluções para rentabilizar e para que seja efetivamente uma soma ganha-ganha. Luciano, eu vou aproveitar para finalizar a pergunta que você fez, bem rápido. Você questionou sobre a Brisnet, sobre o serviço de OTT, sobre o Centro-Oeste. Bom, o foco da Brisnet nos próximos 3 anos é fazer o que o 3G e 4G não fez, ou seja, complementar a banda larga com 5G, principalmente a 40% da população que não tem banda larga fixa, está no pré-pago, mas nós consideramos que esse grupo está desconectado. Não dá para, por mês, 15, 20 reais, ter 3, 4 gigas e falar que esse público está conectado. Então, o que nós vamos fazer é trazer esse público para dentro de uma rede de alta performance com preço aí um pouco a mais do custo que ele tem hoje. Então, o OTT não é foco da Brisnet nesses 3 primeiros anos, então é foco no B2C móvel, B2B móvel, inclusive a área de rede privativa também não é foco, nós temos que concentrar, a Brisnet concentrar. Igual nós fizemos na banda larga, se concentramos no B2C, nós vamos fazer no móvel B2C e o B2B é produto móvel, não focado em outros produtos. E Centro-Oeste fica aí para um pouco mais à frente. A Brisnet tem primeiro se consolidar, ou seja, amadurecer no processo de construção e ativação do cliente, cuidar do cliente, que já é uma missão gigante para se fazer em 2, 3 anos. Então, obrigado. Bom, Luciano, começo aqui minha fala de despedida agradecendo a você, sinceramente, excepcional, moderador. Nunca estive com você antes, mas muito bom mesmo, né? A sacada de pegar aqui e trazer para lá, excepcional. Miriam, parabéns, painel extremamente rico. Pessoal, 5G, IoT, M2M, Cloud Exchange, rede neutra, o negócio não está brincadeira não, né? A gente tem que ser extremamente eficientes, espertos, focados, como diz o Roberto, senão a coisa não vai funcionar. O nosso recado básico aqui é para vocês, provedores, né, que é a grande audiência aqui do nosso painel, do nosso evento. Antes de atirar um cabo de fibra, pensem um pouco. Vocês têm que pensar um pouco. O nosso mercado é extremamente tradicional. E a gente tem que aprender a inovar no mercado tradicional. Esse é a grande sacada. Eu não estou dizendo para vocês não estenderem as redes, né? A pandemia acelerou muito aí a cobertura das bandas largas e bandas fixas aí, de internet no país. Antes da pandemia a gente tinha 50%, hoje a gente tem mais de 80%, quase chegando a 90%. O 5G eu dei até uma olhada, o 4G eu dei até uma olhada antes do painel, ele chega a 98% de cobertura, é isso, Roseiro? Você que tem mais informação. Então, quer dizer, o país está razoavelmente coberto. Claro que ontem, no jantar, os nossos ilustríssimos amigos da Anatel disseram, bicho, mas ainda tem 7.000 escolas descobertas. Claro que o desafio ainda continua, principalmente em regiões mais apartadas, que é o caso da região norte, mas sejam inovadores. Sejam inovadores. Eu vou dar um exemplo de inovação para vocês, bem rápido. A gente fala em escola conectada, eu já escutei escola conectada pelo menos umas 1000 vezes. E aí eu fui fazer um curso no MIT, eu estou com 50 anos já meio velho, né? Mas eu falei, cara, eu trabalho em Carrier, mercado extremamente tradicional, vou me inovar aí, fui para o MIT fazer um curso, né? Então, eu olhei escola conectada, a gente aqui, trazer para vocês um exemplo de inovação. Aqui numa escola, aqui no centro de Recife, nós estamos desenvolvendo o conceito de Smart School, escola inteligente. O que quer dizer isso? Ela tem conectividade? Tem.
Ela tem Wi-Fi? Tem. Mas, além disso, ela tem videocloud, ela tem cloud. Já imaginou isso? No dia que a gente comentou com o assessor de TI aqui da prefeitura que a escola ia ter cloud, ele começou a chorar, cara, saiu até lágrima do olho dele. Então, quer dizer, isso é um exemplo de inovar num mercado tradicional. E vocês têm que pensar dessa forma, porque as contas não vão fechar. Tá? É muita tecnologia, muita coisa, mas eu sempre digo, o mercado demanda mais por menos. Então, a gente tem que ser esperto, focado, inovador, inteligente, para pensar como é que a gente vai, como é que desse limãozinho que eu tenho aqui na minha mão, que está cada vez mais complicado, cada vez mais seco, como é que eu faço uma limonada? É isso que eu convido a vocês a trabalharem. A Telecom está aqui, disponível com várias, vocês viram aí, vários frentes de serviço, data center aqui, Tier 3 em Recife, nascendo, e outros projetos futuros, então a gente convida vocês a participarem desse ecossistema. A gente tem que muito mais colaborar do que competir, porque senão a gente vai morrer. É isso. Bem, eu só queria concluir que vou sair daqui com uma perspectiva do mercado. Aqui, o que eu levo do mercado do Nordeste realmente dá para ver que é um mercado vibrante, né? E aqui queria destacar duas coisas dessa vibração, que é um mercado que não se deixa consolidar, ou seja, e quem ganha são os clientes que continuam com mais opções de escolha e com certeza melhores preços e melhores serviços. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, é um mercado realmente que está evoluindo, está diversificando. Isso está muito em linha também com a estratégia da Huawei, até de evoluir para cloud, para energia. Então a gente vê que o mercado também está aqui indo nessa direção e me parece um caminho bastante saudável e realmente que traz mais futuro. Então realmente acho que saio otimista aqui deste debate. Tá? Obrigado. Então, meus caros, eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui presencialmente com a gente, a você que esteve acompanhando a gente online nessa transmissão também do Novatic Nordeste. E vamos lá que tem mais evento, né, Miriam? Temos mais coisas por aí. E muito obrigado pela paciência. Espero ter contribuído aí para o debate. E vamos em frente. Gente, muito obrigada a vocês.